volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje, recebendo o diretor do Colégio Evangélico Martin Luther, Ildemar Canitz, e a coordenadora geral, Gislaine Toledo. Eles estão aqui para falar dessa escola que está prestes a completar 70 anos de história em Marechal Cândido Rondon. E tem muita coisa boa, novidade, matrícula, avanço, evolução. Eles estão aqui para a gente conversar de tudo um pouquinho. Diretor, bem-vindo, Ildemar, uma satisfação recebê-lo. Boa tarde, Ana, e todos que estão nos vendo e ouvindo. Uma satisfação estar aqui. Gislaine, um prazer recebê-la aqui pela primeira vez no nosso estúdio. Boa tarde, Ana, o prazer é meu. Ildemar, falamos aqui 70 anos de um colégio que fez e continua fazendo história em Marechal. A gente sabe que todo começo, né, veio lá do tempo, do passado, e cada ano a gente continua acompanhando o colégio ali presente e com avanços consideráveis, especialmente nos últimos anos. Você já está há quanto tempo diretor ali, Ildemar? Eu estou há 11 anos. 11 anos. A gente falando assim até em questão de tempos, a gente acompanha uma evolução muito grande na última década, nos últimos 10 anos. Um trabalho formiguinha que você acompanhou muito de perto. Gostaria que você falasse um pouquinho aí dessa evolução, dessa trajetória nos últimos anos. A gente sabe que você, quando assumiu como diretor, tinha algumas metas e tudo mais que foram sendo atingidas ao longo do tempo, e a gente vem colhendo aí cada ano novos frutos, vem acompanhando os avanços e sempre com muitas novidades no colégio. Isso. A escola, assim como todas, na verdade, pode ter altos e baixos, né? Então, nesses 70 anos, muitas alegrias, muitos avanços, mas também muitas dificuldades, problemas. A década de 90 foi uma década muito difícil, não só no Martin Luther, mas para muitas escolas particulares. E o Martin Luther sentiu bastante, né? Aí no final do milênio, né? E aí houve troca de direção, modelo de gestão. Aí trouxeram alguém da rede sinodal, alguém de fora, né? E ali começou a alavancar, né? A escola começou a se reorganizar, também financeiramente, modelos, projetos, enfim. E na época que o pessoal dizia assim, antes disso era o muro que fechava, né? Era uma escola do muro fechado, né? Depois foram abrindo, foram ampliando, e avançou, e depois deu uma parada de novo, né? E quando eu cheguei, então, em 2012... né, eu trouxe um outro modelo de gestão, uma outra visão, uma outra forma. A minha experiência numa outra escola da rede sinodal, que é referência no Rio Grande do Sul, que é o Colégio Sinodal, me ajudou muito, né, a trazer novidades pedagógicas e também no jeito administrativo de conduzir as coisas, né? E aí a gente foi evoluindo, buscando sempre muitos resultados, né, envolvendo as pessoas. E sempre, Ana, assim, o desejo de querer mais, sabe? Esse negócio de fazer só por fazer não é com a gente, não. Né? Não pode achar que está bom, né? Isso. Porque quando achou que está bom, daí como é que abandona? Aí abandona, né? Então, aí reorganizamos muitas coisas, as finanças da escola, foram anos difíceis, os primeiros ali. Fizemos um planejamento para dizer quem nós somos, para saber quem nós somos e o que nós queremos ser em 4 e em 8 anos, né? E naquela época nós botamos uma meta bem ousada, né? De 330 escolas no Paraná, nós estávamos na posição 126, resultado do Enem, né? Então não era um resultado ruim, né? Estava na média para cima, mas também não dá para dizer que é bom, né? Sim. E botamos uma meta, estar entre as 10 melhores em 8 anos, né? Demorou 10, não 8, né? Mas chegamos lá. Então, assim, com muitos projetos. Não tem uma coisa que você pode dizer assim, faz isso que melhora. Não, é isso, mais aquilo, mais o outro. É vontade de ver as coisas acontecerem, envolver as pessoas, motivar os alunos, motivar os professores, equipe, trazer coisas novas, convencer as pessoas de que as coisas novas, elas não necessariamente desvalorizam o que já era, né? Mas é para dar mais um passo adiante. E aí nós fomos evoluindo. Foram muitos projetos, né, que a gente foi colocando, trazendo, e estamos colocando ainda porque sonhamos mais alto. Que bom. Gislaine, você completando praticamente, fechando o primeiro ano na coordenação geral, muitos desafios, imagino eu, porque a educação ela é um desafio, né? Isso a gente sabe, mas é um desafio bom, né? Tem que somar. Como é que tem sido lá esse desafio desse 1 ano? Ana, assim, foi um desafio bem grande, né? Eu falei que eu entrei o ano passado na coordenação pedagógica do Fundo 2 e médio, então fiquei 1 ano nessa coordenação, conhecendo um pouco mais de perto o funcionamento ali dos níveis, em parceria também com a outra coordenadora do Fundamental 1 e a do Infantil. E
aí esse ano veio, então, o pedido, né, o convite para estar assumindo a coordenação geral. Então, a gente está tentando trabalhar sempre em conjunto, né, como o diretor disse, trabalhar com a equipe para trazer esses, motivar os alunos, motivar professores, para que a gente consiga junto conquistar ainda mais mudanças, né, mais avanços ali na escola. Diretora, a gente observa, assim, quem vê de fora, mudanças na estrutura do colégio, né? A gente vê que teve tudo isso que você falou antes, a questão do muro, né? Antes era fechado, agora aberto, mas a gente vê sempre que tem uma coisa diferente. Teve o 14 bis, teve, né, Pinta, fez o muro lá do colégio, né? Que foi uma coisa tão simples que inclusive repercutiu nacionalmente. Então a gente vê um monte de iniciativas, questão estrutural, né? Agora o novo prédio sendo construído, mas a gente vê também mudanças internas, não é só estrutural, você não pode dizer que é só estrutural, porque a gente vê uma preocupação muito grande, a tua própria viagem, você vira e mexe, viaja, né, esteve na Finlândia, conhecendo projetos, preocupado em trazer algo que é bom lá, que possa se somar por aqui. Isso é necessário, não pode parar, Ildemar? Não pode, e tem que ser bem equilibrado, né? Eu sempre dizia, quando eu cheguei em 2013, então a gente fez o planejamento estratégico, 2012 já, e aí o pessoal dizia assim, nós temos que mostrar mais os nossos trabalhos. Eu falei, sim, nós temos que mostrar, né, a estrutura, a aparência, mas tem que mostrar aquilo que tem consistência, né? Porque dizer que faz e não fazer tão bem feito, né, então é melhor não fazer, melhor não falar, melhor ficar quieto, né? E assim nós começamos. Então tem que realmente ter projetos que dão sustentabilidade à escola, a médio e longo prazo. E significa o quê? Mais resultados acadêmicos, os alunos, né, se desenvolvendo mais. E ao mesmo tempo mexendo na estrutura, porque tem que chamar atenção também, né, mas não é o nosso perfil chamar atenção para aquilo que, né, para aquilo que não tem consistência. Sim, né? sim. Então você tem que ir fazendo as duas coisas, tem que ir investindo aqui e ao mesmo tempo dando resultado. E para mim, Ana, isso é uma coisa muito natural, porque eu acho assim, quando as famílias começam a perceber que os resultados estão vindo, as famílias investem mais, elas acreditam mais, elas abraçam mais. Nós temos uma PM muito ativa, né? Os pais ali da associação, eles são muito ativos, eles abraçam a escola, eles acreditam nos projetos. Eu às vezes troco ideia de um projeto, o que vocês acham de fazer, por exemplo, né? Trazer para o ano que vem um projeto de inteligência artificial, né? E aí os pais, mas como assim inteligência? Mas como na prática? Não, olha, daí eu vou explicando e vai tendo aderência das famílias, né? E aí a gente traz para a sala de aula, né, começa a aparecer o resultado e também financeiramente, então você começa a melhorar, né, as condições financeiras e investir. Então construímos aí em 2016, 2017 começamos um prédio que a gente chama de prédio novo, agora vai ser o semi-novo, porque já está vindo um outro novo. Né? Olha só! Então aquilo também foi um desafio. A mantenedora, será que a gente consegue construir 1.000 e tantos metros quadrados? Falei, gente, a gente consegue, temos que acreditar, né? E acreditar e trabalhar para isso acontecer. E aí veio e quitamos isso, e daí começou a ter mais demanda, mais alunos, precisa mais espaço, precisa mais salas, então e mais salas não só, né, para colocar turmas, né, mas salas diferenciadas, né? Por exemplo, a sala maker, né? Vou pedir para a Gislane falar um pouquinho o que é essa sala. Então, assim, metodologias diferentes nós queremos, né? A gente está agora com um projeto trazendo, então, a sala maker. Já é um sonho de algum tempo, né? A gente fala da sala maker, onde a ideia ali é o aluno ir lá e colocar a mão na massa mesmo. Então, eles vão para essa sala para trabalhar coisas, o conteúdo do dia a dia na prática. Então, a ideia é que tenha, né, nós temos os kits de robótica, tem ali ferramentas como um martelo, uma chave de fenda, se eles precisam montar ou estruturar alguma coisa, então que eles tenham acesso a esses materiais. E aí a gente diz que o conhecimento dos alunos, né, a formação daquele aprendizado, ele começa a ficar mais consistente. Então, a gente tem hoje o projeto de tecnologias educacionais, que é uma aula, né, dos 6º e 7º anos, onde nós temos, né, uma parte dessa disciplina com a aula maker, então uma parte de robótica, uma aula de maker e de vídeo, e a gente tem visto sim que o aluno, eles se engajam muito mais, eles ficam muito mais envolvidos, eles têm vontade de fazer aquela aula. Então, sempre que a gente fala da prática, para o aluno, ela é mais eficaz no aprendizagem. Então, essa sala, ela está vindo ali com uma vontade bem grande, né,
um desejo de que os alunos gostem cada vez mais de fazer essas aulas práticas. A gente vê que a obra lá está a todo vapor. Como é que vai ser, Demar? Ano que vem já vão utilizar uma parte da estrutura? Como é que vai estar isso para 2024? Garantia a gente não tem, né? Mas a gente, obra é sempre obra, né? Obra é sempre obra, né? Mas a gente quer o quanto antes usar, né? A médio e longo prazo, a intenção é separar mais o ensino médio num prédio, fundamental 2 num outro, né? E fundamental 1 num outro. Então, assim, a infantil já está, né? Então, assim, ter os quatro segmentos separados, né? Para poder trabalhar mais características daquele nível, vamos dizer assim, não misturar tanto, né? E além disso, então a intenção é o ensino médio nesse prédio novo, todo ele, né? Com o tempo, né? Mas também outras salas diferentes, como essa sala maker, que é uma aposta, né? Eu só queria reforçar isso, Ana, não é só ampliar salas de aula, é criar espaços diferentes, né? Então as salas de aulas novas, elas vão ter um formato diferente, né, do que existe hoje nas escolas, do que nós temos, do que as escolas têm, né? Claro que isso não é da noite para o dia, vai levar algum tempo, porque não é só mudança de estrutura física, é mudança de cultura, né? Por exemplo, uma sala de aula, o tradicional o quê? É o professor falando, o aluno escutando e anotando. Esse é o tradicional, é o que mais acontece. Também lá no Martin Luther, né? A gente já diminuiu bastante isso. Porém, as metodologias ativas, elas propõem uma dinâmica diferente. Um exemplo, quando se trabalha por ilhas. O professor, ao longo de 45, 50 minutos, ele vai falar 5, 10 minutos no máximo, né? Mas ele vai dar atividades para os alunos trabalharem. Então, numa ilha, numa mesa com 4, 5 cadeiras, trabalha um grupo, lá um outro grupo, de formas diferentes, não todos necessariamente fazendo a mesma coisa. Um grupo daqui está lendo um texto e discutindo, o outro está lá vendo um vídeo, ou produzindo, né, de acordo também com a habilidade do aluno, né? Se a gente conseguir mapear isso, né, então cada aluno aprende de um jeito diferente. Então, sair desse modelo tradicional, onde o professor é o centro, né? Ele ensina e o aluno é passivo e aprende. E a gente quer o aluno mais ativo. Mais protagonista. Mais protagonista. Né? E aí a estrutura tem que ajudar, porque o modelo de sala de aula, um sentado atrás do outro, olhando para a nuca dele, olhando para o professor, né? Não que isso não tenha resultado, tem, né? Mas para ter mais resultado, para que o ensino seja mais significativo, mais prazeroso, então a dinâmica da sala também tem que ser diferente. Mas isso vai algum tempo até mudar. Né? Porque tem que mudar os professores, os próprios alunos têm que entender que a escola vai ser diferente. E quando eles começarem a ver que os resultados são melhores, eles vão se encantar e vão querer cada vez mais. Porque eles mesmos demonstram essa vontade de fugir do tradicional, né? Hoje eles são muito tecnológicos, né? Eu ia até dizer, Gislaine, porque é um desafio para a escola hoje, para a educação como um todo, porque as crianças, elas crescem, elas estão ali muito ligadas, então a educação ela tem que ter um diferencial também para atrair, porque parece que só do jeito tradicional, parece que não prende mais o aluno. A gente tem a tecnologia muito presente na vida deles, né? Então, hoje a gente querer colocar um aluno das 7h10 a meio-dia e pouco dentro de uma sala de aula e só ficar escutando, ele não vai fazer, ele não vai conseguir, ele não vai ter aquela atenção plena, né, por todo esse período. Então, por isso que a gente fala muito dessas metodologias ativas. Então, trazer coisas durante a aula, momentos diferenciados para que o aluno consiga ter uma assimilação melhor do conteúdo e melhorar no seu processo de aprendizagem. Os resultados, com certeza... Com certeza são melhores. No colégio também nós temos, né, as disciplinas que estão direcionando alunos para algumas áreas tecnológicas. Então, a gente fala de programa, né, lógica e linguagem de programação. Então, os alunos vão aprender a programar, aprender a trabalhar com essas ferramentas. Na própria tecnologias educacionais, o letramento digital, porque a gente fala que eles são muito tecnológicos, né? Eles têm um conhecimento tecnológico bem grande, mas às vezes aquela questão de segurança, de formar uma senha, de não passar certas informações, eles ainda não têm não se preocupam tanto com essas informações. Então a ideia é também formar os nossos alunos nesse sentido, assim, Desculpa interromper, os alunos são bons usuários, bons usuários, tá? E essa história de que hoje em dia as crianças e adolescentes entendem tudo de internet, não é mentira, eles não entendem tudo. Eles sabem usar bastante, baixar aplicativos, usar e jogar, eles sabem um monte, né? Mas tem muita coisa que eles não sabem. Por exemplo, programar.
Eles sabem usar aplicativo. Agora, sabem fazer um aplicativo? Não. E nós agora vamos remodelar o nosso programa. Até o 9º ano, os alunos eles vão aprender a construir aplicativo. Então, Nossa, que legal. qual aplicativo? Aquilo que eles quiserem, né? Eles vão ter que ver um deles, problema e aí tentar achar uma solução para aquele problema criando um aplicativo. E é isso que a gente quer. Quando a gente fala assim, aluno protagonista, é isso, é o aluno fazendo, não só usando, é ele sendo mais ativo. Ser pensante de Ser verdade, pensante, né? E aí depois, quando nós vamos entrar nas notas do Enem, o Enem vai avaliar bem isso. O Enem não avalia só o conteúdo, ele avalia isso também, mas muito mais se o aluno ele pensa, ele raciocina, se ele tem uma lógica naquilo que ele está pensando, é isso que o Enem avalia. E a gente, quando propõe metodologia assim, é isso que acontece. Então o nosso modelo de educação está migrando cada vez mais, e hoje já é bem forte nesse sentido, de o aluno ser mais pensante e não tão reprodutor de conteúdo. Por isso que a gente fala em ser protagonista, ser ativo, não só passivo. Claro que tem momentos também, né, que tem que ouvir, né, é mais passivo, mas tem que ter muito mais ações onde ele é o agente ativo da aprendizagem. Outra característica bastante marcante do colégio que a gente observa é que tem muitos projetos diferentes, projetos que a gente não vê em outras escolas, ou até mesmo iniciativas, ações. A gente vê que tem essa preocupação, né? Eu imagino assim que são vários, né? Se vocês pudessem falar disso, porque é bacana para a gente ver que assim, tem coisa diferente e a gente não precisa ir longe, porque no passado, né, talvez nem tão distante assim, a gente imaginava que para ter um diferencial na educação você tinha que ir para grandes centros, municípios maiores, e hoje a gente tem em Marechal bons exemplos, e inclusive o Martin Luther sendo espelho para outros colégios. Gislaine, quer falar um pouquinho? Começa, depois eu continuo. Eu acho que dentro dos nossos projetos ali nós temos essa parte da tecnológica, né? Então a lógica e linguagem de programação. Então isso é um dos projetos que a gente vê que tem dado bastante resultado e que é um diferencial da nossa escola. Também a parte da robótica, então desde o primeiro ano do Fundi 1, então os alunos já têm um contato ali do pensar de como funciona essa estrutura de um robô. Então a gente fala, não é sair construindo um robozinho, né? A gente fala sempre de robótica achando que é ser feito para a construção de um robô, mas não, é entender esse processo, é trabalhar a lógica, é trabalhar com a criação, entender um problema e buscar solução, trabalhar em grupo. Então esses nossos projetos eles vêm para trabalhar outras habilidades além da parte somente tecnológica. Além disso, nós temos também a psicomotricidade, que ela foi implantada no fundamental, no infantil, e esse ano nós trouxemos para o fundamental 1, que trabalha ali com a parte mais da coordenação motora, né, o aluno mais centrado, o aluno com equilíbrio, e isso a gente fala, trabalha a questão fisiológica, né, do corpo, do funcionamento do corpo, mas também a questão de concentração dentro de sala de aula. A gente comenta que não é um resultado imediato, não é algo que a gente vai ver de um ano para o outro, mas ao longo do tempo a gente percebe o avanço dos alunos. Nesse projeto, né, é importante a gente esclarecer. Psicomotricidade todas as escolas fazem, tá? 2 aulas por semana de educação física, talvez algumas um pouco mais, né? A novidade para nós está na forma como faz e na intensidade. Então nós fazemos todo dia. Né? De 20, 25, 30, 40 minutos, dependendo da idade da criança, né? Então, esses projetos de psicomotricidade em si não é uma novidade. Já há mais de 30 anos, todos os profissionais da área de educação física eles vão defender isso e vão explicar, porque o que acontece, né? Psicomotricidade é o quê? Trabalhar os movimentos corporais, né? Dependendo da idade, então, quer dizer, sempre, né? Mas na criança, quanto mais ativa a criança fisicamente for, né, mais provoca um processo de mielinização, que é uma gordura que gruda, né, ao redor dos neurônios, e essa gordura que está ali, ela não se perde mais, e é isso que determina, por exemplo, a velocidade do pensamento, né, as reações. Então uma criança fica... Parece, para quem não é da área, não sabe, né? Mas como assim? Uma criança fica mais inteligente porque ela é mais ativa fisicamente? Sim, é isso aí. Que bacana. Né? Então, isso não é novidade, tá? A novidade que a gente foi buscar na Finlândia, na Espanha, na Universidade de Harvard, que tem uma parceria com uma rede de escolas, Rede de Nazaré, né, da Espanha, e que tem aqui no Brasil também algumas unidades, o que fazer
qual movimento fazer em qual idade. Por exemplo, né, um bebê de 10 a 18 meses. Não que antes ou depois não possa, sempre pode. Agora, você tem mais resultado se você fizer um movimento, esse movimento de chacoalhar um bebê assim, 10 vezes, por 10 segundos, não precisa mais do que isso. 2 vezes por dia, quando ele tiver entre 10 e 18 meses, você tem um resultado muito maior de mielinização, né? Antes também, depois também, mas nessa idade o processo ele é mais, ele produz mais, vamos dizer assim, né? E assim tem uma série de movimentos corporais que, se você fizer aquele movimento naquela idade, né, você tem um resultado maior. E é isso que a Finlândia está fazendo, é isso que outras escolas na Europa, nos Estados Unidos estão fazendo, que é, vamos dizer assim, a pesquisa mais recente que está aí, e é o que a gente foi buscar, né, nos últimos anos, esse modelo, né? Tanto que a gente já está sendo o espelho para outras escolas também, então, né, e não tem problema, né? A gente vai copiando e queremos que outras escolas também usem, porque a gente sabe que é isso que dá resultado. Claro que daí comercialmente Martin Luther está na frente, né? Mas a gente quer, e se puder ensinar outras escolas, vamos lá, compartilhar esse conhecimento, porque lá na frente a sociedade como um todo vai agradecer, porque nós vamos ter crianças com resultado melhor. Então, isso em psicomotricidade. Um outro diferencial que nós já temos aí há mais tempo, que é trabalhar o comportamento empreendedor, né? Então, hoje, essa nossa visão não é só, como eu digo assim, né? Não é só português, matemática, física e química, não é só conteúdo, mas desenvolver mais comportamentos. E nós precisamos, no nosso entendimento, como sociedade, ter pessoas com um espírito empreendedor mais depurado, mais afinado, mais instigado, né? Algumas pessoas têm isso meio que naturalmente, né? Mas eu acredito que todo mundo, né, pode desenvolver um pouco mais o seu lado empreendedor. Isso não quer dizer que vai virar empresário, não é isso, né? Tem que diferenciar. Empresário é uma coisa, né? Até tem empresário que não é empreendedor, né? Mas isso é outra história. Agora, eu sonho com pessoas cada vez mais empreendedoras, onde jornalista, professor, funcionário público, frentista no posto de gasolina, não importa a profissão que você for fazer, mas se a pessoa tiver habilidades empreendedoras, criatividade, proatividade, se tiver isso mais desenvolvido, é um diferencial da pessoa no mercado de trabalho. Né? E a sociedade ganha, porque a gente não vai ter mais tantas pessoas reclamando dos problemas e mais pessoas querendo encontrar solução para os problemas. Isso é ser empreendedor, né? Encontrar solução, né? Não só reclamar porque os políticos isso, porque o problema lá. Tá bom, aponta os problemas que não podem ser negados, mas vamos focar na solução, né? Então, se a escola conseguir desenvolver pessoas mais empreendedoras, né, a gente acredita que tem uma sociedade melhor. E também, né, esse é um diferencial que o Martin Luther tem. A gente tem esse projeto já há muitos anos. Mais um outro que é um de jogos, né, que é o antigo Mente Inovadora, jogos de raciocínio lógico e pensamento estratégico. Então, colocar um desafio, eles têm que encontrar soluções. Depois aquela metodologia, aquela dinâmica de brincar, aplica-se em matemática e em língua portuguesa, né? Daí o próprio aprendizado da matemática, da língua portuguesa, ele é mais prazeroso, porque a metodologia é a mesma do brincar, do jogar. Né? Eles se identificam mais. Se identificam mais. E aí o resultado vem. Outro projeto que, por exemplo, só vocês têm hoje aqui também é o bilíngue, né, Edmar? Acho que não dá para deixar de falar também, né? É um projeto que é transformador aí na nossa cidade, na nossa região, é holofote aí do Martin Luther. Isso. Quando eu cheguei, Ana, em 2012, o pessoal dizia assim, Dilton, vamos fazer cursinho. Eu falei, mas cursinho já tem outras escolas que estão fazendo muito bem feito. Por que nós vamos, né, fazer o que os outros estão fazendo? E eu comecei a dizer, gente, vamos fazer coisa diferente. Eles diziam, mas o quê? Por exemplo, bilíngue, né? Nenhuma escola aqui da região tem, né? Em Toledo uma escola tinha, né? Hoje eu acredito que tem mais. E começamos, né, a trabalhar isso, né? Além de outros projetos, o bilíngue. E aí, com o tempo, muitas escolas, elas acabaram adotando também, os próprios sistemas de ensino vendem, né? Aumentar de 2 aulas de inglês por semana para 4, para 5, deixamos isso de bilíngue, né? Nós também temos 5 aulas na grade curricular, né? Mas não é isso o bilíngue. O bilíngue realmente é
uma proposta de todo dia, de 2 horas, os alunos estarem ali imersos num local, num ambiente onde só se fala inglês. Então não é aula de inglês. É onde eles fazem atividades de gincana, cooking class, né? Eles fazem atividades brincadeiras, estudam também matemática, dança. Eles têm o dia da venda de como se fosse uma lojinha, né? Isso. Também. E fazem tudo isso em inglês. Então, por exemplo, primeiro dia de aula, a professora só fala inglês. Ué, mas como assim? A criança não entendeu. Ela não é para sair entendendo. Não é um curso de traduzir palavras. Não. A professora vai falando e a criança ela vai tendo que se virar, né? Um dia me perguntaram mais assim, mas então é como se fosse assim, pega uma criança, um bebê, joga na piscina, ele tem que sair nadando. Mais ou menos assim, te vira. Porque se não for assim também, se ele não tem que se esforçar para, né, o resultado Isso, também não vai ser. Né? Então é o único modelo que tem na cidade hoje dessa forma. Né? E a gente vê a sementinha que foi plantada ali há poucos anos atrás, já na Noite de Luzes, por exemplo, no sábado, né, eles cantando tão lindos lá em inglês. E aí você olha, nossa, olha que lindo. Deve ser um orgulho, né, Edmar? É um orgulho. E elas vão falando isso naturalmente. Né? Em casa eu senti isso também, porque o meu menino, minha filha já é mais velha, mas o meu menino pegou um programa bilíngue, né? E aí um dia, uns 2 anos atrás, nas férias, os dois, pai, você nos dá aí R$50 se a gente for conversando em inglês aqui até na praia, na viagem. Falei, feito, né? Para gastar em porcaria. Daí eu falei assim, fechou. E realmente eles foram. Então a fluência, o inglês é fluente, não é assim, não fica ali traduzindo, pensando em português, traduz para o inglês. Eles já pensam em inglês, né? Então isso é realmente um nível bem diferente do que ter 2, 3 aulas por semana, né? É muito mais natural, e essa é a proposta. Tanto que durante o processo, assim, às vezes a gente vê situações onde o aluno está fazendo uma prova no regular e ele começa a escrever a resposta em inglês. Então, os professores chegavam com respostas nas sondagens dos alunos com resposta em inglês. Prof, como eu faço agora? Eu falei, tá, vamos conversar com a coordenadora para os professores corrigirem. E na fala deles, né? Então, falando, de repente, no meio da fala, eles começam a colocar palavras em inglês. Isso para eles é uma coisa natural, assim. Que bom. Sabe como é que isso não é um problema, isso é uma maravilha. E Demar, a gente comentou por cima a questão de resultados. Eu sei que o Enem é algo que hoje, né, é essencial, fundamental para todo mundo que vai, né, avançar em ensino superior e tudo mais. Vocês tiveram um avanço fantástico aí, como você citou. Gostaria que vocês falassem dessa evolução nas notas. Você também tem uma coisa que você se espelhava, né? E hoje, por exemplo, o Martin já ultrapassou em termos de nota o Colégio Alfa, por exemplo, que era um colégio que você comentou até antes comigo aqui, né, que você ficava de olho e tal, e hoje o Martin está à frente. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre esses números, esse trabalho, né, de como avançar nesse sentido, a gente sabe que é um trabalho formiguinha, mas que já está dando resultado. Eu vou falar um pouco dos números, depois a Gislaine vai falar do SAS, que é um sistema de treinamento, vamos dizer assim. Mas antes, lembrando, para as pessoas entenderem, assim, tem uma diferença, é meio grosseira a diferença que eu vou fazer, não é bem assim, mas mais ou menos assim. O vestibular tradicional, ele vai cobrar conteúdo, né? Sei lá, fórmulas matemáticas que você tem que decorar e tem que chegar lá e aplicar. Tá? E o vestibular, outra característica do vestibular, ele é só daquela universidade. Se você faz o vestibular para direito na Unioeste aqui em Marechal, só vai valer ali aquele vestibular, aquela prova. Né? O Enem é diferente. Né? O Enem, você tem que, claro, dominar algum conteúdo, mas ele não vai cobrar um monte de conteúdo. Ele vai saber, ele vai trazer situações, né, práticas com conteúdo, mas muito mais, ele vai saber se você entende e consegue aplicar aquilo, né, contextualizado tal, e aplica. Né. Eu fiz o Enem há uns 4 anos atrás, e daí tinha uma questão de matemática, eu lembro bem, daí a fórmula já veio, né, eu só apliquei a fórmula, fiz, e eu nem estudei, né, apliquei a fórmula, era fácil, encontrei o resultado, e aí depois eu tinha que vincular aquele resultado com outro enunciado, e daí, só depois encontrar a alternativa. E eu acertei, né? Por quê? Porque é muito de lógica, né? Olha, se você tem isso, faz aquilo, puxa para cá, qual consequência tem. Então, o Enem, ele não é tão conteudista, ele é mais ele vai cobrar e vai avaliar se você tem um raciocínio lógico mais avançado, né? Entende as coisas, aplica, e aí você vai bem, né? E outra vantagem do Enem, com a nota
que você tem no Enem, você pode buscar em qualquer lugar do país, inclusive, se não me engano, hoje são 12 países já que aceitam a nota do Enem, né, para você ingressar na universidade. Portugal é um lugar onde muitos... Tivemos um aluno ano passado que passou em primeiro lugar, né, na universidade em Coimbra. Né, com a nota do Enem. Então, assim, não é só no Brasil. Né? Então, e o Enem, ele vem mais ao encontro daquilo que a gente acredita. Por exemplo, na redação. Né, a redação do Enem, um dos itens, né, além de ortografia, cobrar, se o aluno consegue apresentar uma solução para o problema. A redação normalmente é um problema social, né? E aí se o aluno consegue trazer uma solução factível, né, para aquele problema, a pontuação sobe. E nós subimos muito, porque os alunos eles estão conseguindo encontrar soluções para o problema, não estão só decorando o conteúdo. Né? E aí, Ana, é o que a gente quer como escola, a gente quer formar pessoas que não saibam só reproduzir, mas que saibam, né, encontrar soluções para a sociedade, que façam a diferença na vida da sociedade. Por isso, a gente foca tanto no Enem. Né? Claro, a gente não deixa o vestibular de lado. E por isso a nossa nota subiu tanto. Né? Porque a gente quer ver todos os alunos indo bem. Né? Então, aqui na região, no oeste do Paraná, né, é nós, entre as 10 escolas melhores do Paraná, é nós e mais o Colégio Semeador, ou Semear, de Foz do Iguaçu. Né? Então, no último Enem que saiu, nós ficamos em 10º lugar. Né? No penúltimo, 14º. No outro, 3 anos atrás, 19º. Né? Então, a gente vem numa evolução de 126 para 10º lugar. Né? Por quê? Porque os alunos têm um bom resultado. Né? Isso acaba refletindo aqui, né? Nos números do gráfico. Né? Agora, o que a gente faz, né, para os alunos entrar no nosso ritmo, né, aí são várias coisas, né, que a Gislane pode falar um pouco. O SAS é um deles, né, um projeto que a gente tem com os alunos a partir do 8º ano. Então, uma vez por semana, eles têm no primeiro horário da sexta-feira uma prova de determinar, um conjunto de disciplinas. Então, é um número de questões com um conjunto de disciplinas. E é um conteúdo daquelas semanas. Então, né, a gente fala de sistema semanal, de avaliação semanal. Então, eles têm ali, eles vão ser misturados, então, do 8º ao 3º, são alunos que são misturados, e eles recebem um salamento no dia, então, eles vão chegar na escola, eles vão ver a sala que eles vão sentar, a carteira que eles vão sentar, vão receber essa prova, vão receber um cartão-resposta, então eles têm que responder a prova, preencher o cartão-resposta, bater o sinal, é recolhido e ele não pode mais. Então a gente fala que é um preparar. Então no 8º ano começa, né, o aluno tem um pouco às vezes de receio de fazer a prova, mas aos poucos ele vai se acostumando. Então quando chega ali no ensino médio e eles entram para fazer um SAS, para fazer para eles é normal, aquele tempo já está sendo trabalhado, porque a gente sabe que no Enem, no dia do Enem, eles vão ter um tempo específico para resolução. Então a gente diz que é trabalhar o aluno para saber como resolver aquelas questões dentro do tempo que ele tem. Além disso, nós temos os simulados. Né? Quando entra no ensino médio, a gente começa a aplicar os simulados dentro do nosso sistema de ensino. Que aí a gente trabalha de acordo com o que vem mesmo no Enem. Então, num período da tarde, entrando no mesmo horário que seria o Enem, finalizando também no horário, com um número de questões igual. Então, eles vão chegar lá, no primeiro dia, 190 questões, mais a produção textual. No segundo final de semana, mais 90 questões para eles finalizarem o simulado. Porque a gente sabe que durante a manhã eles acordaram, eles estão bem dispostos. Então, e aí no período da tarde já não. Então, né, no final de semana, acordou, já passou o dia, daí ele vai para fazer uma prova. O rendimento é um pouco diferenciado. Sim. Então, a gente vai trabalhando com o aluno nesse sentido também, para que ele tenha já um entendimento e até mesmo a disposição de como se preparar para aquele dia, para ele estar bem, para ele conseguir descansar. Então, que ele tem que ter determinado momento da prova, que ele vai ter que parar um pouquinho, tomar uma água, dar uma respirada para ele dar continuidade. Né, e conseguir fazer essa prova bem feita. Então, quando ele chega no dia do fazer o Enem, ele já tem uma preparação, que vem lá desde o 8º ano. Encara com naturalidade. Uma prova, e aí os simulados depois, para ficar uma coisa mais real. Né, e há 11 anos atrás, quando eu cheguei, eu lembro, naquele ano, tinha 9 alunos do 9º ano que queriam ir para Toledo para estudar, fazer ensino médio. E eu
E não era só do Martin, era mais escolas, né? Eu falei, mas por quê? Né? Porque tem escolas melhores, o resultado é melhor. Eu falei, então vamos pegar esses resultados, né? E eu lembro o Alfa de Cascavel, então era uma escola que eu olhava para ver os resultados melhores que os nossos. Eu olhava assim, poxa, realmente, né? E aí nós começamos, né, a mudar. Falei, opa, vamos ter que colocar uma porteira aqui, né? Por que os nossos alunos que querem escola melhor têm que ir para Toledo, Cascavel? Né? Não tem motivo. Então nós podemos, o motivo hoje, por enquanto, eles têm, né? Não, as nossas escolas não tinham tanto resultado, né? Então vamos mudar isso. Aí entramos com vários programas, o SAS é um desses, depois tem o Redigir e o Tutor Mundi, que você pode falar também, mas aí eu falei, não, vamos colocar uma cancela aqui, uma porteira, ninguém mais sai. Claro que isso é só simbólico, né? E aí a gente diz, olha, para nós termos os nossos alunos aqui, nós temos que apresentar melhores projetos, né? E eles vão querer ficar, né? E o resultado hoje está vindo, né? Tanto que, né, citando o último Enem aqui, o Alfa em Cascavel fez 605 pontos de média. Nós fizemos 655, 50 pontos a mais. Isso é muito expressivo, né? Colégio Militar de Curitiba, por exemplo, que é um colégio referência. Eles têm 2 pontos a mais do que nós, 657, nós 655, né? Eu não vou entrar em detalhes por que essa diferença, mas nós estamos ali, né? Então o resultado está muito bom hoje, e o resultado é a média de todos os alunos, tá? Essa é uma outra característica que também, por isso os números são bons. Nós não queremos só meia dúzia de alunos passando em medicina na Universidade Federal, né? Nós queremos todos os alunos indo muito bem, né? E passando lá onde eles desejam, onde eles querem, né? Claro que alguns não passam de primeira, passam de segunda, mas hoje entrar na universidade não é mais tanto uma preocupação. Agora, em qual curso, etc. E a posição, né? Isso é outra história. Temos alunos aí que passam em primeiro lugar. Ano passado, ano retrasado, não lembro, uma aluna passou em primeiro lugar numa universidade particular e ganhou uma bolsa. Opa, interessante, né? Então, não era pública, ela não queria, a família escolheu a particular, mas ganhou uma bolsa porque ela passou em primeiro lugar. Sim. Então, todos os alunos tiram notas boas e a gente se preocupa com todos eles. E aí também a gente busca parceiros fora, né? Para nos ajudar a olhar os nossos alunos e ajudar a desenvolver eles, né? E a gente fala muito, né, quando vem esses simulados ali, eles vão buscando os resultados, saem um resultado, eles têm essa possibilidade de analisar como eles foram, e entender o que eles precisam estudar também para estar sendo aprovado dentro dos vestibulares específicos que cada um quer. Então eles conseguem ver ali qual era a nota de corte do simulado da universidade deles e ver onde eles precisam melhorar. Então conseguem mapear as fragilidades e correr atrás dos prejuízos, digamos assim. E aí, com isso, nós temos o Tutor Mundi, que é uma plataforma hoje de tutoria, que veio para o ensino médio. Então, ali, os alunos têm 24 horas tutores à disposição. Então, se eles estão lá em casa, no final de semana, estudando, tem uma dúvida. Então, antes a gente esperavam, anotavam para chegar na segunda, terça-feira com o professor para tirar essa dúvida. Hoje não, hoje eles acessam a plataforma, chamam um tutor, o tutor vai explicar o conteúdo para eles, eles podem dar continuidade ao estudo deles, independente do horário. Então, a gente fala que isso melhora, né, o aprendizado do aluno, porque ele já não fica mais com aquela dúvida daquele conteúdo. Fluxo contínuo, né? Está sempre à disposição, não vai travar em algum momento o estudo, vai desestimular ele a parar, porque naquele momento ele não sabia como, né, seguir adiante. Isso. E, além disso, nós temos o Redigir, né, que é uma plataforma de redação. Então, os nossos alunos, eles fazem as redações sim em sala de aula, com a professora de produção textual fazendo as correções e apontamentos para eles, mas ela coloca dentro da plataforma algumas propostas, lançam propostas para os alunos, onde eles precisam fazer a sua produção e colocar para fazer uma correção para uma pessoa que não é da escola. Então, eles estão sendo corrigidos por pessoas de fora, pessoas que nem nos conhecem. Então, eles têm apontamentos específicos para eles. Lá também eles conseguem visualizar quais são os pontos que eles precisam melhorar. Tem os trabalhos, né, conteúdo, tanto vídeo-aula, exercícios daquelas fragilidades deles para eles poderem fazer a melhoria desse aprendizado. Então, isso tem trazido bastante resultado para nós também. Então, a gente fala da posição do Enem, né, em 2019, primeiro na redação. Esse ano também nós ficamos numa boa colocação. Então, a gente fala que os resultados estão
vindo. Estão vindo, que bacana. E do Redigir são professores, mais de 300 professores que eles têm no Brasil inteiro, que são corretores oficiais da redação do Enem. Então não é assim qualquer professor. Não é qualquer um que vai te dar avaliação, são as pessoas são ali. São professores que já fazem a correção oficial e aqui eles corrigem dos nossos alunos sem saber. Então não tem nome, não tem identificação, né? Então assim, a nota que eles tiram hoje, né, nessa simulação, ela é muito próxima do que é o que eles vão tirar depois, né? Porque o padrão dos professores é o mesmo. Isso é interessante, Ana, também assim, quando alguém de fora está avaliando a escola, entendeu? Então nós temos, por exemplo, a Redigir, são mais de 300 professores de redação avaliando os nossos alunos, Tutor Mundi, são outras pessoas também orientando os nossos alunos, as avaliações que a gente faz do Bernoulli, então é o Bernoulli, o sistema de ensino, avaliando os nossos alunos e comparando, né, os resultados nossos com de outras escolas, né, a própria prova de Cambridge, né, que agora a gente está fazendo nivelamento de inglês, né, então assim, uma coisa é o professor avaliar, agora Cambridge avaliando os nossos alunos, né, é diferente, então a prova que vem lá da Inglaterra para cá é aplicada aqui, né, ano passado foram 19 alunos, que é por adesão, tá, 19 alunos fizeram, todos passaram, né, no nível que eles queriam. Né? Que então assim, o resultado está muito legal, está muito próximo realmente daquilo que tem que ser. Que legal. E o que tem de novidade para 2024? Vai ter mais novidade? Porque a escola está sempre com novidade. A novidade vai ser por conta dessa sala maker que a gente já falou. Tá? Se não for agora em fevereiro, no máximo em março, a gente já vai ter essa sala. E aí todos os professores vão poder usar, todas as turmas, né? Realmente uma sala assim diferenciada, né? E a gente vai voltar num outro momento aqui para falar sobre especificamente. Isso, Você comentou antes, eu falei o novo prédio, você falou que é o novo, não, como é que é novo, mas não é novo. Como é que é isso? Eu fiquei curiosa. A gente chama de prédio novo, o que é novo para nós agora, mas como ano que vem vai ter um outro novo, né? Então a gente vai ter que chamar de seminovo, né? Porque, não sei, temos que dar um nome ainda para o prédio, então, que está ali na rua Sergipe, né? Vai ter outro prédio. Vai ter mais um outro prédio, né? Que é lá na rua José Bonifácio com a Pernambuco, na esquina, né? E o diferente é lá, né? O que algumas pessoas até estranham, como assim, né? Que a gente está fazendo são 2 andares e o ginásio de esporte vai ser no 3º andar, então ele vai ser lá em cima, né? As pessoas, mas como um ginásio lá em cima? Um ginásio vai ser lá em cima, para otimizar o espaço, né? Então colocar um ginásio de esportes naquela esquina, nós já temos um, né? E daí complica o espaço para outras salas, outros ambientes, né? Não teria mais. Então, e o ginásio tem que ser para cima porque não pode ter pilar no meio, né? Então embaixo sim tem os pilares que vão sustentando, né? E o piso, né? O piso desse ginásio vai ser totalmente diferente. Não é o piso comum que nós temos nas quadras aqui, que é um piso que hoje é usado em praticamente todas as quadras dos jogos da Liga Nacional de Futsal, né? Então, aquilo que é oficial, uma época que o Ney Braga tinha alugado, a prefeitura tinha alugado também, né? É um piso de plástico, que são blocos, né? Que vão conectados, você pode montar e desmontar e tirar, enfim, né? E ele é anti-impacto, né? Então, mas não interfere em nada em termos de habilidade dos alunos, desenvoltura, né? Muito pelo contrário, ajuda bastante. Que legal. Fechando praticamente o ano letivo, período de matrículas, rematrículas, como é que está isso lá? Quem quiser pode chegar lá, já estão atendendo novas matrículas, como é que está isso? Nós estamos atendendo, sim, né? Já temos algumas turmas até já praticamente assim, fechadas, não tem mais vagas, né? Neste ano nós abrimos todas as turmas do Fundamental 1 de manhã, vão ser duplicadas, tá? Então, do 1º ao 5º ano de manhã vai ter 2 turmas sempre para poder atender, senão nós também teríamos que colocar um limite, né? Não ia ter vaga e a gente não gostaria de ter essa placa, não tem vagas, né? Sim. Queremos sempre dar, mas algumas turmas agora já está nesse ponto, né? Então, as pessoas estão convidadas para ir lá, vir conhecer, sem compromisso nenhum, vem conhecer a proposta da escola. Aqui a gente resumiu um pouquinho, né? Lá a gente pode falar mais detalhadamente do nível da pessoa, né? E explica como a gente trabalha, né? As pessoas podem tirar suas dúvidas, né? Visitar, olhar a estrutura, o espaço, conhecer, que também é importante, né?
E, obviamente, se der certo, ser parceiros, né, de lá e efetivar a matrícula e ano que vem estar lá com a gente. Quantos alunos o Martin tem hoje? 873. Foi um salto muito grande aí quando você começou, Ildemar, tinha 503. quantos? 300, é bastante, hein? São 370. Vocês têm alguma meta em termos de número, ou isso é algo que vocês não... não é que vocês não dão uma atenção, mas não há uma preocupação assim, de uma quantidade tão grande, porque também se preocupa com a qualidade. Isso. Como é que tem isso? A meta para o ano que vem é 881. São 8 alunos a mais. É uma meta ousada? Não é ousada, mas é que nós temos um terceirão muito grande desse ano que está saindo. Então, nós temos mais alunos para repor. Então, Ana, se nós crescermos um pouquinho só a cada ano, a gente está muito feliz. A gente nem faz questão de crescer muito mais, né? Porque a escola começa a ter uma outra característica, outro perfil, começa a mudar algumas coisas e a gente não quer perder a nossa essência, né? Então, espaço tem para crescer um pouquinho mais, né? Mas muito mais também não tem, porque a cidade também não é tão grande, né? Mas se vier a gente vai tentar atender, né? Mas, por exemplo, já nos perguntaram, vai ter 3 sextos anos? Não, por enquanto não queremos, né? Vai ter 2 turmas de sexto ano, 2 de sétimo, sempre 2 no máximo, né? Para atender bem, não perder a qualidade, não perder o foco. Ildemar, Gislaine, foi uma satisfação recebê-los aqui, falar um pouquinho mais desse colégio que faz toda a diferença no nosso município. Se de repente a gente esqueceu de comentar algo aqui, porque eu sei que vocês sempre têm muito o que falar, são muitos projetos, muitas ações, eu deixo aí essa rodada final para que vocês falem. Não sei quem começa aqui, Gislaine, Ildemar. Já falei bastante, a Gi pode falar. Eu acho que a gente falou de tudo, eu não lembro, não sei se tem mais alguma coisa. Sempre tem muitas coisas, mas acho que assim, como você falou resumidamente, né, é possível assim conhecer um pouquinho do que vocês trabalham no colégio, né? Eu acho que isso aí a gente conseguiu passar aqui no nosso bate-papo. Sim, com certeza. A gente falou bastante ali e aí vem as questões do nível, né? Cada nível vai ter os seus detalhes, que aí nessas conversas, se as pessoas vão lá para conhecer, a gente fala uma coisa de uma forma mais detalhada, de uma forma mais pontual. Então, aqueles que gostariam, né, de conhecer a escola, por favor, nos procure, marque um horário, a gente vai ficar muito feliz de atendê-los. Mais uma coisa que eu lembrei, né? Os resultados daquilo que não é necessariamente dentro da sala de aula, né? Nós temos resultados muito expressivos nas Olimpíadas de UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, Olimpíada de Língua Portuguesa, Olimpíada de Ciências, Olimpíada de Física, de História, e a gente incentiva para que os alunos participem. Nós tivemos agora 2 alunos, um do sexto, né, e uma do terceirão, na Olimpíada Paranaense de Matemática, né? Então elas foram 2 medalhas de ouro, um de prata e um de bronze. E uma de bronze, né? Então, assim, nunca tivemos um resultado tão expressivo, né? E a gente não participava, começamos a incentivar. A gente sabe que tem escolas que não incentivam os alunos, né? E a gente procura incentivar. Tanto que a gente organiza a SOMAR, que é uma super Olimpíada de Matemática em todas as escolas da região, né? Porque é um jeito diferente, né, de você fazer o aluno estudar, instigar ele a estudar. Então, esses projetos extras, eles são muito importantes, eles agregam muito no currículo do aluno, né? E os resultados estão vindo, né? O vôlei agora no final de semana ficou de novo campeão paranaense, né, do Sub-19, que é uma equipe muito difícil ganhar, né? Mas nos últimos 12, 13 anos nós ganhamos 9 vezes já. Então, ano passado ficamos em segundo, esse ano ficamos em primeiro. E aí 2 atletas, por exemplo, do vôlei estão indo para os Estados Unidos, né, para estudar lá com bolsa, né? Mais uma atleta nossa, aluna e atleta, está indo para São Paulo, jogar numa grande equipe. Então, a escola, como eu disse, né? As atletas que foram convocadas para fazer parte da seletiva, né, da seleção paranaense. Isso. Tem uma equipe grande, não lembro agora quantas são, mas são várias alunas. O Martin Luther hoje é base, né, para a seleção paranaense de voleibol, né? Então, assim, esses outros projetos, que não é sala de aula, né, e a gente estimula muito para que os alunos façam, participem, né, e se desenvolvam, né, desenvolvam as suas habilidades nessas áreas mais específicas. Né? Então, fica aí o convite, né, para quem quiser conhecer a escola, portas abertas. Esse foi só o nosso primeiro bate-papo. Sei que teremos muitos outros pela frente aí, né? De repente em outras particularidades. E sempre que vocês quiserem voltar, vocês sabem que aqui vocês são bem-vindos. Ildemar, Gislaine, obrigado pela participação. Nós que agradecemos. O Play vai ficando por aqui.
Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.